Gente, o que tá acontecendo? Que caos! Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Ao longo da nossa vida, quando a gente vai crescendo, a gente naturalmente deixa de ser criança. A gente vai ganhando o que eu chamaria de armadura, né? É uma casca, como as pessoas falam. A gente constrói várias camadas de proteção. Proteção que é útil, não me entenda mal. Mas a gente cria esses famosos mecanismos de defesa. Principalmente quando algo parece desafiador ou mesmo traumático. Na minha infância, eu me sentia muito avulsa aos ambientes que eu frequentava. De uma maneira geral, também ao mundo à minha volta. Eu não sei se ao certo era a depressão da minha mãe, ou a ausência e problemas emocionais do meu pai, ou a minha própria epilepsia. Mas eu sei que ali, eu lembro que eu pensei, caramba, eu preciso pisar em ovos, porque senão o ambiente à minha volta pode se desestruturar mais ainda. Então eu tenho que ser uma pessoa que não atrapalha mais. E eu sentia que se eu tivesse necessidades, que eu basicamente tornaria a vida de todo mundo muito difícil. Eu amo meus pais, tá? Eles são tudo na minha vida, meus melhores amigos. Eu posso contar com eles pra tudo. Mas eu acho que uma parte primordial, assim, de crescer é justamente isso. Você vai se tornando adulto e você vai vendo que seus pais são pessoas e não super-heróis ou, enfim, deuses. Então isso faz parte. A gente pode amar e entender o que faltou na sua infância, o que foi difícil, o que foi errado. Até pra aprender mesmo, a não repassar as coisas que são familiares, as questões que são familiares. E também acho legal entender o que foi benéfico, o que você se inspira neles. Eu me inspiro em muita coisa nos meus pais, enfim. Eu amo eles. Essas armaduras, elas nos protegem, mas às vezes elas acabam se tornando uma forma de você se esconder. Mecanismos esses provenientes de uma criança que não teve essas necessidades atendidas, ou mesmo que não teve as próprias ferramentas para lidar com aquela situação porque ou não foi ensinada, ou não sabia daquela informação, ou porque simplesmente é uma criança. Seja o que for, nem sempre esses mecanismos precisam ser necessariamente infantis. Pode ser o álcool, o isolamento, distúrbios alimentares ou outros tipos de distúrbio. Tem muitas formas que a gente acaba compensando por coisas que são difíceis de lidar. E eu acho que na infância isso fica ainda mais enraizado e internalizado, né, na gente mesmo. Pra cada pessoa vai ser diferente, mas eu sei que pra mim, estar comigo mesma sempre foi uma tarefa desafiadora. Eu não sei exatamente quando na minha adolescência, mas eu senti, principalmente nessa fase, que a minha casca estava fina demais. Muitas coisas me atingiam, outras coisas que me atingiram com muita razão. Não tô invalidando meus sentimentos não, tá? Eu sei que tem coisas que atravessam a gente, que traumatizam a gente, que machucam a gente. E os meus sentimentos sempre foram super válidos ali, dentro daquele contexto. Mas eu senti que tava todo mundo com muito acesso, sabe? Aos meus sentimentos, às minhas verdades. Me abria muito com as pessoas, confiava muito nos outros. Sem muito ter cuidado com isso. Nessa fase, toda vez que eu me abria com alguém, eu me arrependia. Mas era porque eu também não tava escolhendo as pessoas certas pra me abrir. Mas era o que tinha, né? Então era melhor que nada. Eu cheguei na vida adulta melhor, mas definitivamente não tava 100% bem. Entre terrores noturnos, estresse pós-traumático, eu tava lidando com bastante coisa. Muitas coisas do passado, muita bagagem mal resolvida. E ali de fato eu percebi, tem algo errado, isso não é exatamente normal também. Mas eu não queria saber por que tava errado, por que tava, né, não funcionando a forma da minha vida, ser vivida. Eu só queria olhar pra agora e odiar a minha versão atual, o que eu tinha me tornado, entendeu? Então eu não tava preocupada nas soluções, eu queria só ficar me massacrando, basicamente. E não é que eu queria, né? Mas era o que acabava acontecendo. E lá no subconsciente eu acho também que tinha essa vontade. Porque, sei lá, foi o que eu aprendi, foi o que eu achava certo. Nossa, por que você é assim? Ai, que inferno conviver com você. Era como se eu fosse uma colega de quarto insuportável, sabe? Nossa, era a minha maior hater. E eu achava que a gente se adorar era coisa de gente metida. Então, você não podia gostar de você mesmo, senão você era metida. Então, eu trabalhava muito com os extremos, entendeu? Ou era zero autoestima, ou era, tipo assim, a pessoa mais metida do mundo. Se você quer reconhecer coisas boas sobre mim, eu seria muito arrogante. Na minha opinião, os psicólogos querem sempre começar na infância por motivos muito coerentes. Porque ali ela determina algo. É o começo de algo, é o começo das suas memórias, as coisas que dão informação. Eu acho que é o primeiro momento em que você se lembra, né, da sua vida. Como se fosse um ponto de partida. Ou pelo menos o mais próximo, né? Eu não via dificuldade nenhuma na minha infância. Nenhuma. Será que eu não passei por nada mesmo? Eu acho que grande parte da vida, assim, quando a gente quer estar bem com a gente mesmo, é começar a validar os nossos sentimentos e entender que, sim, isso é importante pra mim, então é importante. Se eu sentir que me machucou, me machucou. Claro que a gente vai tentar ao máximo não levar tudo pro pessoal, não tornar isso um fantasma na nossa vida, porque a gente não quer um fantasma, né? A gente quer uma solução. Mas se a gente
não se trata com essa compaixão e empatia, fica muito difícil, né? De ficar bem, de qualquer forma, né? Eu percebi que eu tava fazendo esse tempo todo um grande desserviço ao meu eu atual. Porque eu não reconhecer as coisas da minha infância, as questões da minha infância, tava me impedindo de crescer. Tava me segurando num lugar extremamente tóxico, que eu era tóxica comigo mesma também. Eu tava negligenciando a minha criança interna. Por mais que a gente não seja mais ela, a gente carrega ela dentro da gente, assim como todas as outras versões que a gente tem. Porque não deixa de ser a gente só porque passou. E a gente ainda carrega, às vezes, características dessas outras versões. Eu, hoje com 26 anos, eu olho pro meu futuro e eu imagino uma pessoinha, assim, com as minhas feições ou com as minhas características. E eu penso, caramba, me parece bastante coisa pra uma criança aguentar. Sabendo que o único dever da criança é ser criança, me parece bastante coisa pra pedir de uma criança. Sei lá. E a forma que eu me tratava, eu nunca conseguiria fazer isso com essa mini versão minha. Eu nunca conseguiria fazer isso com uma criança. Então, porque eu não faria nem com um adulto, porque exatamente eu tava não acolhendo os problemas da minha criança interna. E a empatia com a mini Sol não começou no primeiro dia. O meu condicionamento era: a vida é isso aí, a vida é isso aí, não tem que reclamar de nada, você tem que ser sempre grato o tempo todo e fica quieta, porque você não tem nada pra reclamar. Mas na verdade, novamente a gente cai em extremos, né? Tipo, não é sobre pena ou sobre dar vantagem pra alguém ou sobre ficar passando a mão na cabeça, é sobre compaixão e empatia com você mesmo. Eu fiz um exercício muitas vezes que eu acho que ajuda bastante, que é você sentar sozinho, no silêncio, ou numa música de meditação, enfim, seja o que for. Uma coisa que te deixe bem confortável, bem presente. E aí você se imagina encontrando as suas outras versões. Eu fiz isso várias vezes, encontrando a de 5, a Sol de 13, a Sol de 16, de 18. Eu sei que isso pode parecer muito bobo, mas quando você se visualiza nessa circunstância, você meio que lembra que você é uma pessoa. Você se valida de certa forma, entendeu? E você também aceita versões que às vezes você tá rejeitando, tá falando, eu não sou mais isso. Eu tinha muito nojo das minhas outras versões. Eu falava, ai, que nojo, que adolescente, sabe, vergonhosa e não sei mais o quê. E hoje em dia eu amo todas essas versões. E eu acho que a partir desse exercício eu consegui acessar esse lugar, começar a acessar esse lugar. Enfim, o processo todo foi longo, envolveu muita terapia, mas o meu ponto é, tenta deixar a sua parte da criança interior criança. Perder a juventude, a perspectiva do novo, a curiosidade, aquela liberdade. Liberdade de brincar, vontade de ser bobo, E não é infantilidade não, mas é a permissão de viver de uma forma mais leve, sem o peso que a vida adulta traz. Perder isso tudo só porque a vida é difícil? Sim, a vida é difícil, mas aí a gente vai deixar mais difícil ainda, deixando desagradável e falando que a gente não pode nunca brincar e nunca se explorar e... Pelo amor de Deus, a gente vai dificultar um processo que já é super confuso. Me parece falta de empatia, de compaixão com a gente mesmo. Além disso, eu também pratiquei pegar a minha criança interna no colo. Então eu coloquei a minha criança interna num lugar que eu colocaria um possível filha meu, entendeu? Porque... E sei lá, eu acho isso tudo muito filosófico, porque não deixa de ser, né? Tipo, ainda é a minha versão pequena e meu filho e minha filha vão ser, né? Versões minhas também. Enfim, é muito louco isso. Mas enfim, as situações estressantes podem acabar causando gatilhos e trazendo medos que não são nem da sua versão atual. Quando a gente presta atenção, não é irracional. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas por que eu tô tão nervosa? O que é isso? O que aconteceu aqui? Nossa, que sensação esquisita, mas eu tô de boa. Nossa, que besteira. É besteira pra você de agora. Mas não é besteira pra quem passou pelas coisas que você passou. Não pra sua versão de 6 anos que se sentiu abandonada, perdida ou desamparada, entendeu? Ou seja o que for. É a ela que você deve essa compaixão. Eu fiz uma prova da autoescola, né? Eu fiz a autoescola pela primeira vez com 18 anos. E aí eu não passei, né? Eu reprovei 2 vezes, meu processo venceu e eu fiquei anos sem fazer autoescola. E essa era a minha vontade. Assim, era um grande sonho meu, assim, tipo, dirigir. Porque eu via nisso uma grande independência, mas eu também via uma capacidade. Então, quando eu cheguei pra fazer autoescola com 26... foi uma experiência muito diferente. Porque é óbvio, olha a diferença, né? De idade, de experiência, de vida, de tudo. Então eu cheguei confiante, mas eu tava meio nervosa. E aí eu tinha horas que eu ficava nervosa pra caramba, muito ansiosa. E tinha horas que eu ficava muito tranquila e confiante. E ali eu entendi que tava tendo uma batalha interna, né? Entre uma versão minha do passado, que era de 18 anos, que não tinha nenhuma confiança em si mesma, que tinha autoestima super complicada, né? E a minha versão de agora, de 26, adulta saudável, confiante e tudo mais.
E ali eu falei, beleza, se a gente vai por esse caminho, então vamos conversar com a gente mesmo, né? Eu adoro conversar comigo mesma pra poder entender as coisas. Então eu fui no meu celular, achei uma foto minha de, tipo, no máximo 1 ano. Eu tinha 1 ano de idade. Coloquei no meu fundo de tela e isso já me ajudou muito, porque eu falei, cara, eu sou essa criança, sabe? Tipo, por que eu tô sendo tão injusta comigo mesma? É uma criança. Tipo, e tudo bem que agora eu não sou mais, mas não tem sentido eu ser injusta, porque eu sou só uma pessoa. Por que eu tô colocando tanta carga em cima de mim, sabe? E aí eu fui também olhar minhas conquistas de tantos anos. Deu uma confiança absurda. Significa que eu fiquei super, super tranquilona, nada nervosa? Não, eu fiquei super nervosa. Mas eu consegui entender que aquilo era um gatilho emocional ou uma instigada emocional de uma versão que não era essa. Então eu precisava dar as mãos pra essa versão e dizer, tá tudo bem, eu vou assumir o controle agora. Era como se eu estivesse falando pra mim mesma, fica tranquila, tá tudo tranquilo, pode deixar. Se a nossa casa, a gente não organiza as coisas, fica tudo mofado, tudo jogado, bagunçado, você começa a ficar mal com a situação, porque você não sabe onde está nada, você perde as coisas. A mesma coisa com a nossa cabeça. Se ninguém disse pra aquela criança que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, que ela não tá sozinha, que ela tá amparada, então diga você. Ou mesmo se alguém disse, você precisa ouvir de novo. Eu gosto de pensar que eu sou o adulto saudável, presente e constante que a mini Sol precisaria. E tá tudo bem você reafirmar isso pra sua criança interna. E dizer, lembra, tá tudo bem. Olha que legal que seus pais são tão diferentes hoje em dia, que eles, nossa, são seres humanos que erram, mas que acertam muito e que são presentes na sua vida e que te dão tanto apoio. Reconhecer a situação pelo um todo e não só pelas situações isoladas. E também reconhecer a sorte que eu tenho de ter uma família tão foda. A tal armadura que nos protege, ela serve pra algo. Ela serve pra nos ajudar a sobreviver. Quando a gente não tem mais ferramentas, a gente tem os nossos mecanismos e eles servem pra alguma coisa. É por isso que o nosso cérebro fica tão condicionado a apoiar neles, porque foi a forma que a gente aprendeu de sobreviver. Mas quando eles se tornam inúteis, entre aspas, ou não mais saudáveis pra versão atual sua, ou se eles nunca foram saudáveis, e hoje você sabe disso e tem ferramentas diferentes, você pode olhar e dizer, obrigada pelo papel que teve, obrigada pela sobrevivência que me deu, que me permitiu. Mas parte de ser um adulto saudável é lembrar de quando ir pra batalha e como ir pra batalha, como se preparar pra batalha, como voltar dessa batalha. E quando trocar de roupa, porque você vai ficar em casa. Então você pode usar uma roupa mais confortável. É isso. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Muito obrigada por assistir mais um episódio. Se você quiser sugerir um tema, você pode. E é isso. Se você quiser me seguir no Instagram também, é @solcortegiano. Eu posto vários conteúdos lá sobre moda, sobre umas gracinhas que eu faço também. E esse tipo de conteúdo também, tá bom? Muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente.